Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que eu adoro, que é a procrastinação. Não que eu adore procrastinar, eu adoro falar sobre as técnicas que eu usei para deixar de ser uma pessoa procrastinadora. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu quero pedir para você já deixar o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e de me seguir lá no Instagram. Bom, o porquê que eu quis trazer esse assunto aqui para o canal, né? A procrastinação. Porque é algo que eu já vivi e vivi muito, então eu tenho algumas dicas para dar para vocês sobre como deixar de ser uma pessoa procrastinadora. Eu já adianto para vocês que não é algo fácil, tá? As pessoas falam sobre deixar de procrastinar como se fosse simplesmente tomar uma decisão. Ah, eu não vou mais ser uma pessoa procrastinadora. Mas não é bem assim, tem vários fatores envolvidos no porquê a gente procrastina, no porquê a gente deixa as tarefas para depois. Então eu vou compartilhar com vocês aqui 5 dicas, 5 coisas que eu faço e uso no meu dia a dia para não procrastinar. Porque você pode até deixar de ser uma pessoa procrastinadora, mas eventualmente você pode acabar procrastinando alguma coisa. Então, para evitar que isso aconteça no meu dia a dia, eu uso essas cinco dicas que eu vou dar para vocês e eu espero que vocês gostem e aproveitem. A primeira coisa, né? Por que a gente não deve procrastinar as atividades, né? Procrastinar as nossas tarefas? Normalmente a gente procrastina aquilo que a gente considera mais difícil de se fazer, né? Então, por exemplo, alguma tarefa mais difícil do colégio, da faculdade, ou estudar para uma prova, ou então fazer aquela faxina pesada, ou então organizar algum cômodo da sua casa que está precisando ser organizado há tempos. Enfim, fazer atividade física, ler um livro. O que o seu cérebro entender como tarefa mais difícil, provavelmente vai ser a tarefa que você vai tentar procrastinar. E a procrastinação, né, ela é um grandíssimo obstáculo para a gente alcançar as coisas que a gente deseja. Porque se essa tarefa tá na sua lista de tarefa, é porque você precisa fazer. E vamos supor que ela não seja a tarefa mais interessante ou a que vai te trazer mais resultados na vida. Vamos supor que, sei lá, aquilo não seja nem tão gratificante para você. Só que se você não executa essa tarefa quando ela precisa ser executada, você ocupa um espaço da sua mente pensando sobre isso e deixando de se concentrar no que você está fazendo agora. E você ocupa um espaço de tempo realmente, né? Um espaço ali na sua agenda para realizar essa tarefa no futuro. Então, não realizar as tarefas quando elas precisam ser realizadas, não finalizar as tarefas quando elas precisam ser finalizadas, de alguma maneira vai impactar no seu dia a dia, na sua rotina, na sua agenda, e isso pode acabar te atrapalhando bastante se você faz isso com uma certa frequência, se você procrastina as tarefas com uma certa frequência. Então, vou dar um exemplo aí de escola, né, de faculdade. Se você vai adiando os trabalhos que você precisa fazer de uma matéria, de outra matéria, e junta com estudar para uma prova, e você vai procrastinando isso porque você tem outras tarefas que você considera mais prazerosas de serem feitas e você dá prioridade para essas tarefas e vai procrastinando as tarefas que você não quer fazer, que você não acha tão gostoso, tão legal de serem feitas, você acaba acumulando ali um monte de coisa e quando você vai ver, a sua rotina tá lotada de coisas que você não gosta de fazer, que você não quer fazer, porque você procrastinou, porque você não fez no momento certo. Às vezes também o que te falta é motivação. E eu vejo que as pessoas confundem muito motivação com um sentimento que vem de algum lugar, né? E motivação é a junção das palavras ali, né? Mover e ação. Então, ter motivação não tem nada a ver com um sentimento belíssimo que a gente sente porque a gente está feliz ou porque a gente está empolgado para fazer alguma coisa. Motivação é aquela razão que vai fazer você se mover. Então, é o seu motivo para ter uma ação em relação àquilo que você quer fazer, aquilo que você deseja. Então, às vezes, te falta esse motivo para você ter ação, né? Te falta motivação. E também, uma das razões principais aí que
que fazem com que as pessoas procrastinem as tarefas é não ter clareza sobre o que precisa ser feito de fato, né? Então, às vezes você precisa executar um trabalho e você não entendeu direito o que precisa ser feito, e aí acaba gerando aquela preguiça de ir atrás da informação para entender como é que precisa ser feito e começar a fazer a tarefa, sabe? Então, isso serve para várias coisas. Então, às vezes você quer fazer dieta e você não sabe direito por onde começar, o que você deve comer, como você deve preparar. Então você fica adiando esse dia em que você vai começar a fazer essa dieta, em que você vai começar essa reeducação alimentar, por não ter de fato clareza sobre o que você precisa fazer. Então, o primeiro ponto é esse: você precisa entender o porquê que você está procrastinando, quais são as razões dessa procrastinação, e aí desenvolver por si só maneiras de combater essas razões, né? Esses motivos pelos quais você procrastina. Então, vou dar aqui um exemplo para vocês, tá? Eu sempre procrastinei o estudo do inglês. Eu comecei a estudar inglês desde muito novinho. Acho que eu entrei na escola de inglês, eu devia ter uns 12 anos. E eu estudei inglês por muitos anos. Naquela época, os cursos demoravam, assim, absurdos de tempo. E eu aprendi a falar inglês. E aí eu comecei a trabalhar, quando eu mudei de carreira, né? Quando eu comecei a trabalhar com programação de TV, eu precisei muito do meu inglês, eu precisei usar demais o meu inglês. E eu não me sentia preparada para falar inglês. Embora eu soubesse falar inglês, era tudo muito novo, a profissão era nova e eu não usava o idioma com frequência. Não era como se eu viajasse muito ou se eu tivesse feito intercâmbio, não era isso. Eu tinha feito um curso há muitos anos atrás e nunca mais tinha usado o idioma. Então isso me gerava muita insegurança e ao invés de ir atrás do curso de inglês para aprimorar o idioma, para falar melhor, para, né, destravar de fato o meu inglês, eu ficava procrastinando a matrícula nesse curso, porque eu me sentia insegura, porque eu tinha medo, porque eu achava que eu não era capaz e por um milhão de razões. E aí chegou um momento em que eu parei e pensei, gente, se eu quero melhorar o meu inglês, eu preciso parar de procrastinar isso e fazer essa tarefa, mesmo que eu não goste, mesmo que eu me sinta insegura, mesmo que, enfim, que eu tenha milhares de razões. Então, a gente precisa identificar o nosso motivo, entender o que está acontecendo de fato para a gente visualizar a situação com mais clareza, sabe? Então, às vezes você vai fazer o TCC, né? Eu lembro na época de faculdade aconteceu muito isso comigo, escrevendo lá o TCC, e aí eu ia deixando para depois, e eu ia percebendo que era realmente por essa insegurança, por não achar que eu era capaz de terminar aquele trabalho, por achar que as outras pessoas estavam fazendo algo muito melhor do que eu, sabe? E aí eu ia procrastinando e procrastinando isso. Então eu acho que a primeira dica que eu tenho para te dar é: entenda o seu motivo, para que você consiga visualizar a situação meio que de fora, sabe? Como se você estivesse olhando a sua vida por cima. Então, eu não estou conseguindo realizar essa tarefa porque eu me sinto assim em relação a isso. Então eu preciso resolver esse meu sentimento, eu preciso ter clareza sobre isso que está acontecendo para que eu consiga parar de procrastinar. Então, essa é a minha primeira dica. A minha segunda dica é: defina metas claras e realistas. É impossível, gente, a gente fazer uma lista de tarefas gigantescas para realizar ali no dia, na semana, e conseguir dar conta de tudo, conseguir realizar tudo. Então, se você faz uma lista muito extensa de tarefas a serem realizadas, provavelmente você vai ser obrigado a procrastinar, porque essas tarefas não cabem dentro de um dia, sabe? Então, seja muito realista nessas tarefas que você define para realizar, nessas metas que você escolhe para o seu dia a dia, para a sua semana, para o seu mês. Seja realista quando você for definir isso. Uma coisa que eu gosto de fazer muito é dividir as minhas metas em etapas menores, sabe? E aí eu consigo realizar e mensurar um pouco melhor o sucesso dessas metas no meu dia a dia, e aí eu me sinto mais motivada para continuar. Então, vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu tô num desafio comigo mesma de ficar 30 dias sendo a minha melhor versão em relação à minha saúde e ao meu devocional. Então, eu montei uma parede de post-its, onde eu tenho lá um número de 1 a 30, e do lado eu tenho as tarefas que eu gostaria de realizar durante todos esses dias.
Eu poderia dizer para vocês que, na verdade, a minha meta é perder gordura corporal. Eu quero emagrecer. E eu sei que para eu emagrecer, para eu perder essa gordura corporal que eu desejo, eu preciso realizar algumas pequenas tarefas todos os dias. Então, se eu tivesse lá um objetivo, uma meta final de perder, sei lá, 3 quilos de gordura, e isso é bastante coisa, tá? 3 quilos de gordura dá muita coisa, é diferente de você perder 3 quilos corporais, tá? A gente não consegue perder só gordura, a gente perde gordura e músculo ao mesmo tempo. Então, o meu objetivo é preservar o máximo possível de massa magra e perder 3 quilos de gordura. Se eu pensasse, se eu focasse nesses 3 quilos de gordura, talvez essa meta me desse um pouco de ansiedade, eu achasse ela um pouco difícil demais de alcançar e eu começasse a procrastinar as tarefas que eu preciso realizar para alcançar esse meu objetivo. Mas eu esqueci, eu nem estabeleci, na verdade, um número exato de perda de gordura corporal. Eu só sei que eu quero perder gordura. E eu estabeleci pequenas metas, né? Eu coloquei pequenas metas diárias para eu realizar, que é a história dos post-its. Então tem lá, fazer o meu devocional, beber 3 garrafas de água, que aí dá 1 litro, não, dá 2 litros e 100, cada garrafinha minha tem 700 ml. Então é isso, fazer o devocional, beber 3 garrafinhas de água, praticar atividade física, me alimentar durante a semana de maneira saudável, e no final de semana 70% da minha alimentação precisa ser saudável. E foi isso, são pequenas metas. E todos os dias, quando eu cumprir essas pequenas metas, eu vou e tiro um post-it. Então fica mais fácil de não procrastinar quando você divide as suas metas e os seus objetivos grandes em pequenas tarefas, em pequenas partes. Eu acho que isso ajuda bastante e essa dica funciona muito para mim. A terceira dica, e para mim a mais importante, é: tenha organização e planejamento no seu dia a dia, para que você não procrastine as suas tarefas, para que você não procrastine o que precisa ser feito. Quando a gente acorda e não sabe exatamente o que a gente vai fazer naquele dia, não sabe quais são as prioridades para aquele dia, porque durante a semana a gente tem muitas coisas que a gente faz. Eu, por exemplo, tô lavando roupa todos os domingos. Então, no domingo, quando eu acordo, eu já sei que eu tenho que lavar roupa. Às quintas-feiras eu troco a roupa de cama. Então eu já sei que eu tenho que trocar a roupa de cama na quinta-feira. Não é algo que eu fico gastando energia para pensar, sabe? Eu já tenho o meu dia organizado. Eu uso uma ferramenta, né? Eu uso o Planner para me organizar. Eu uso o Planner há alguns anos. Inclusive, me contem aqui nos comentários se vocês gostam desse assunto. Mas para o final do ano eu posso estar gravando um vídeo sobre os meus planners, as experiências que eu tive com cada um deles, porque são de marcas diferentes. E para o próximo ano eu quero comprar uma marca diferente também. Então me conta aqui nos comentários se vocês gostam disso. Mas voltando para o vídeo, eu uso a ferramenta do Planner, né, para me organizar. Então, no domingo eu já organizo toda a minha semana, tá? Então, as tarefas que eu já sei que eu vou precisar fazer, elas já estão ali no meu Planner. Então, eu anoto, e eu anoto assim, gente, das coisas mais bobas. O meu Planner é só meu, só eu que vou ler, então não importa o que você anote no seu Planner, sabe? Contanto que faça sentido para você, é isso que importa. Eu anoto das tarefas mais simples, como, por exemplo, meu shot matinal mais o meu devocional, atividade física, organizar a casa, trocar a roupa de cama. Aí eu coloco tarefas que eu sei que eu tenho que realizar naquele dia em relação ao meu trabalho. Coloco tudo, gente, tudo que eu preciso fazer tá anotado no meu planner, desde as tarefas mais simples, que já são meio que automáticas no meu dia a dia, como tomar o meu shot matinal e fazer o meu devocional, como tarefas mais específicas para aquele dia, em relação ao meu trabalho, em relação ao YouTube. Eu anoto tudo no meu planner, porque eu não preciso ficar gastando energia mental para pensar na tarefa que eu vou fazer. Porque quando a gente fica ali pensando demais, o que eu vou fazer? Para fazer isso eu preciso fazer aquilo, e não sei, por exemplo, para ir para academia, eu vou para academia hoje, aí você fica ali pensando, né, se você vai para academia ou não. Aí decidiu, vou para academia. Aí, que roupa que eu vou pôr? Aí você vai lá e escolheu uma roupa ainda, aí você põe, aí não gostei muito, aí você vai e troca, aí põe outra, aí tá bom, tá vestida. Aí eu vou pra academia, mas estou com fome, o que eu vou comer antes de ir pra academia? Aí vai lá procurar uma coisa para comer antes de ir pra academia, aí come,
gente, até aí já deu tempo de você desistir, até aí já apareceu outra coisa que você precisa fazer, sabe? Então tenha organizado o que você precisa fazer no seu dia a dia e planeje o seu dia para funcionar de acordo com essas tarefas. Então eu, por exemplo, eu acordo 5:30 da manhã para fazer o meu devocional e tomar o meu shot matinal. Quando eu levanto da minha cama, o meu roupão está do lado da minha cama, pendurado no puxador do meu guarda-roupa. Eu levanto da cama, visto meu roupão, vou no banheiro, escovo o dente, lavo o rosto. Quando eu chego na cozinha, o meu copinho para o shot matinal, o potinho com o pó do shot matinal e o limão que eu vou usar já estão na pia. Eu só espremo ali e tomo. A minha Bíblia com o meu devocional eu já deixo em cima da mesa para de manhã eu só sentar em cima da mesa junto com o meu óculos, as canetas, a minha tesoura, a minha cola, tudo que eu uso para fazer o meu devocional já está em cima da mesa e a minha roupa de academia está separada em cima do sofá. Eu me troco na sala para não acordar o Rafa, que ele acorda às 6:30. Então, eu já programei ali o meu dia. Vocês veem a organização para fazer uma coisa, uma tarefa tão simples, mas isso impede que eu deixe de fazer. Isso impede que eu procrastine aquela tarefa. Tá tudo tão na mão que não dá tempo do meu cérebro me mandar uma mensagem dizendo: ô, querida, vamos deixando esse aí para outro dia? Vamos deixando essa tarefa para uma outra hora, quando a gente estiver com menos preguiça? Quando a gente não estiver cansada? Entendeu? Então, assim, a organização te ajuda, é assim, eu diria que ela é 80% da razão para você não procrastinar. Se você tem ali o seu dia organizado, aquela tarefa organizada e a sua rotina pronta para te ajudar a executar aquela tarefa, a chance de você procrastinar diminui muito. A próxima dica que eu vou dar para vocês é: elimine as distrações. Me fala aqui, quantas vezes você já não sentou para fazer algum trabalho que você precisava, ou você ligou o som para começar a fazer aquela faxina pesada em casa e aí você pegou o celular? O erro, o erro da humanidade é pegar o celular na hora que vai fazer uma tarefa, né? A gente se perde. A gente começa ali, a gente vai dar só uma olhadinha no Instagram, a gente vai dar só uma olhadinha no WhatsApp, e quando vai ver a gente tá ali por minutos e minutos e minutos. Gente, eu perdi as contas de quantas vezes eu já fiz isso na minha vida. Sabe uma coisa que eu tava fazendo muito e eu cortei? Na hora que eu sentava para tomar o café da manhã, o Rafa normalmente ele termina de comer antes de mim, e aí ele vai passear com o Samuel, com o gatinho. E aí eu ficava na mesa, eu pegava o celular assim que ele saía da mesa, e aí eu ficava. Aí o Rafa ia trabalhar e eu ficava. Gente, eu juro pra vocês, quando eu ia ver, já tinha passado 40 minutos que eu tava ali, ó, rolando a tela do Instagram, olhando o WhatsApp, olhando o YouTube, e não tinha feito nada. Aí quando eu ia ver, gente, já tinha passado a hora de eu organizar minha casa, de eu me arrumar, eu já tava toda atrasada para começar a trabalhar, e aí meu dia já começava naquele bololô, naquela loucura, e eu não conseguia resolver meu dia direito, e aí era terrível. Então o que eu comecei a fazer, na hora de tomar o café da manhã, eu gravo meu vídeo de bom dia, posto para vocês no Instagram, coloco o celular no meu quarto e vou tomar café da manhã tranquila com o Rafa. Depois que eu tomei o café da manhã, organizei a casa, me arrumei para trabalhar, eu dou mais uma olhadinha no celular e aí eu começo a trabalhar. Então, assim, elimine o que te distrai. Eu, Amanda, percebia que a minha maior distração era o celular. Mas aí você precisa identificar quais são as suas distrações, né? O que te impede ali de realizar suas tarefas. Tira isso do seu caminho, seja intencional. A gente, às vezes, quer se tornar alguma coisa e a gente não faz os esforços necessários para isso, sabe? Então, eu, Amanda, eu me denomino como uma pessoa organizada, como uma pessoa focada, como uma pessoa saudável. Então eu preciso tomar atitudes que condizam com essa minha personalidade, com essa pessoa que eu sou. E uma pessoa organizada não deixa de fazer as suas tarefas porque ficou no Instagram por meia hora, 40 minutos pela manhã. Então eu eliminei isso da minha rotina. Então você quer ser uma pessoa saudável, você quer deixar de procrastinar essa personalidade que você quer aderir para você, né? Você quer se tornar uma pessoa saudável, então elimina ali da sua casa os doces, os alimentos que te tiram desse seu caminho, sabe? Eu acho que eliminar as distrações é importantíssimo e eu quero saber aqui nos comentários qual que é a sua pior distração na hora de realizar as tarefas. E por último, mas não menos importante, pratique o autocuidado.
quando nós estamos saudáveis fisicamente e mentalmente, nós nos sentimos mais motivados e temos mais disposição para realizar as tarefas do dia a dia. Então, reserve um espaço aí na sua agenda para seus momentos de saúde, né? De praticar atividade física, para cuidar da sua alimentação, para você ter um tempo de lazer, para fazer uma leitura, enfim, para cuidar de você da forma que te faça sentir bem, te faça sentir melhor. Estar bem consigo mesmo vai te ajudar e muito a não ser uma pessoa procrastinadora. O corpo responde aos estímulos que nós damos para ele. Então, se você está cuidando bem de você, do seu corpo e da sua saúde mental, muito provavelmente os estímulos que o seu corpo vai te devolver são muito positivos. Então, cuide de você. Então é isso, a procrastinação não é o fim, né? Ela pode ser superada. Eu sei que às vezes a gente vem nesse ciclo de procrastinação por muito tempo e a gente não enxerga como sair disso, mas com essas dicas que eu te dei, eu acho que é super possível você romper com esse ciclo de procrastinação, porque a procrastinação não é saudável, né, gente? Ela não traz benefícios, não traz nada de bom e normalmente elas indicam que tem algo errado ali na nossa vida, na nossa rotina, ou às vezes até com a nossa saúde mental. Então é sempre importante a gente estar atento a tudo isso. O mais importante de tudo é a gente dar o primeiro passo, é a gente querer deixar de ser procrastinador, é a gente desejar isso e colocar em ação, colocar estratégias em ação para eliminar a procrastinação da nossa vida. Então é isso, mãos à obra, sem procrastinação, tenho certeza que você vai alcançar resultados incríveis nas tarefas que você precisa fazer. E eu espero ter te ajudado com esse vídeo, me conta aqui nos comentários o que você achou e me deixem sugestões de novos vídeos, o que vocês querem ver aqui pelo canal. É isso, um beijo e até o próximo. Tchau! Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings.